Hebreus, capítulo 6. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu libero palavras de paz sobre a vida dessa pessoa. Cancela agora toda palavra negativa, toda atmosfera pesada, todo peso espiritual. Que a unção de Deus toque nessa pessoa e que o jugo seja quebrado, a opressão vá embora.
Os conflitos vão embora, as brigas vão embora, tudo aquilo que oprime vai embora, as doenças vão embora, as dores vão embora. Em nome de Jesus, as más lembranças vão embora, o sofrimento, a tristeza vai embora e que entre a alegria do Senhor agora. Que entre a presença de Jesus Cristo e que haja transformação nesse lugar. Eu oro para que a fartura entre nessa casa, a saúde entre agora no corpo dessa pessoa e que haja uma força sobrenatural sobre ela e que a presença de Deus encha a casa e a presença de Deus encha as vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Talvez hoje, sabe, você goste de se comunicar com as pessoas, vendendo os seus produtos. Hoje você gosta de se comunicar com as pessoas, liderando uma equipe. Mas amanhã você pode estar liderando muito mais do que uma equipe. Você pode estar liderando uma nação, se Deus assim quiser. É uma preparação para o seu destino. Hoje, você está lá na corte do faraó, talvez trabalhando para políticos, ou trabalhando para pessoas muito importantes. E você pensa, eu estou perdendo meu tempo aqui. Não, você está sendo preparado para um dia entrar nesses ambientes e saber como se mover nesses ambientes. Aleluia! 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 Você nunca verá coisas maiores que você não passou por eles. Começou com ovelhas, terminou com pessoas. O mesmo aconteceu com Davi. Começou com ovelhas, terminou com pessoas. É por isso que Davi declarou: o Senhor é o meu pastor. Começou cuidando das ovelhas e depois estava cuidando de uma nação. Moisés recebe as leis, então, lá no monte. E quando ele desce com as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, o povo estava pecando e estava adorando um bezerro de ouro. Então aquelas pedras, aquelas leis na pedra são quebradas. Entenda, o povo infringiu a lei antes mesmo de ter a lei. Isso significa que quando você vem a esse mundo, você já infringiu algo, mesmo sem ter praticado um pecado. Com o povo de Israel foi a mesma coisa. Eles infringiram a lei antes mesmo de ter a lei. E daí, através de Cristo, nós encontramos a graça maravilhosa, aleluia, que nos perdoa, que nos lava, que nos limpa, que nos coloca novamente no caminho para a glória. Pela lei nenhuma carne se salva, é impossível ser salvo por algo que você quebrou mesmo antes de ter. Mas então veio a graça. Eu era um pecador, um miserável arruinado antes mesmo de cometer um erro. Você correndo por aí com o nariz empinado, falando sobre o que não fez. Não importa se você fez ou não. A misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, me deu acesso a uma conversa com Deus. Eu quero que você entenda isso, porque a graça, ela veio resgatar você. A graça por meio de Jesus Cristo veio nos resgatar, para abrir caminho novamente para a glória. Eu tenho acesso à glória. Sabe, enquanto você tem 1000 motivos para se entristecer, você tem um que é maior do que todos os motivos para se entristecer. Você tem um caminho aberto para a glória, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de ter um caminho para a glória. Aleluia! Deus disse para aquele povo: eu estou farto de vocês, eu não vou mais com vocês, mas eu vou enviar meu anjo para ir com vocês. Sabe, quem não conhece a glória, qualquer outra pessoa, Arão, Miriam, Josué, Caleb, qualquer um deles ficariam felizes de ter um anjo os guiando até a terra prometida, porque Deus ia cumprir, Deus ia levar eles até a terra que manava leite e mel. Eles iam se contentar com o anjo. Tem gente que se contenta com o anjo, mas Moisés disse assim: não, eu conheço a glória, eu conheço a presença. Senhor, não me faças passar daqui se a tua presença não for comigo. Meus irmãos, nós temos que amar a presença de Deus.
mais do que o leite, mais do que o mel, mais do que os anjos, mais do que o poder de Deus. Nós temos que amar a glória mais do que qualquer coisa. Olha a mentalidade de alguém que conhecia o caminho da glória. Ele disse: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Você se importa com algumas pequenas coisas ainda, porque a glória não se tornou a coisa mais importante ainda na sua vida. Então você diz que vai sair da presença de Deus por causa de pessoas. Você diz que você vai sair da presença de Deus porque não tem o que você quer, porque não é como você acha que tem que ser. E o Senhor diz assim para você: ei, você está olhando para o lado errado. A minha presença é a coisa mais importante na tua vida. Deus diz assim: Moisés, eu não vou ir mais com esse teu povo. E Moisés disse: não são meu povo, Senhor, é teu povo. Não é meu povo, é teu, Senhor. Sabe o que Moisés entendeu? Moisés entendeu que ele não dependia do povo. Ele entendeu que ele dependia do Senhor. E ele estava disposto a abrir mão da sua liderança, mas não queria de forma alguma perder a glória. Moisés não está tentando apenas conseguir coisas, porque Deus disse para ele: eu vou te dar, Moisés. Ele disse: tudo bem, mas se você não for, eu não quero ir. Tem gente que se contenta em só ser bem sucedido. Tem gente que se contenta em só ter alguns títulos, alguns prêmios. Mas o homem que conhece o caminho para a glória sabe que tudo serve um propósito, e que o coração não pode estar nas coisas, o coração tem que estar na glória. É por isso que eu quero que você entenda. Eu sei que você tem problemas a resolver. Eu sei que você tem, você tem desafios essa semana que está entrando. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Para de te preocupar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não me preocupo mais em pedir algumas coisas para Deus. Sabe, eu oro, claro, eu especifico para Deus, mas eu sirvo a Ele. E Ele cuida de mim. Ele cuida da minha casa. Deus está dizendo para você: volta para o altar. Volta a fazer alguma coisa para mim. Volta a amar a minha glória mais do que você ama a conquista, mais que você ama vencer esse problema. Se a tua vida, se você estiver rico espiritualmente, se você buscar uma riqueza espiritual, não tem como você viver uma vida abaixo na miséria. Daí você diz: não, mas eu tenho buscado essa riqueza. Talvez você não está encontrando essa riqueza como você acha que está encontrando. Porque às vezes as pessoas são assim. Elas buscam a Deus, elas oram mais do que todo mundo, mas elas quebram um princípio por cima do outro. Eu vou dizer uma coisa para você: você não acessa a glória quebrando princípios. Você não acessa a glória quebrando princípios. Você pode sentir a presença de Deus, você pode ouvir a Deus, você pode, muitas coisas. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ser usado para orar por uma pessoa e ela ser curada, mas o Senhor vai dizer para você: eu nunca te conheci. Aí você diz assim: como que eu não conheci se eu usei teu poder? Aí Deus vai dizer: mas o meu poder opera pela fé. Eu não te conheço na glória. Eu não te conheço. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a incapacidade do discernimento das pessoas espiritual hoje está porque elas não estão acessando a glória de Deus.